a gente chama de menopausa a data da última menstruação. Esse diagnóstico ele é retrospectivo. A gente só fala que a mulher teve a menopausa naquela data quando ela fica 1 ano sem ter nenhum tipo de sangramento. Então, suponhamos que você tenha sua última menstruação hoje, 7 de agosto de 2025. Só em 7 de agosto de 2026 que nós vamos falar que a sua menopausa foi em 7 de agosto de 2025. Mas antes que ocorra essa última menstruação, várias alterações vão acontecendo no nosso corpo. E todas as vezes que os nossos hormônios flutuam, nós sentimos isso, tanto no nosso psicológico quanto no nosso físico. Então vem aquela enxurrada de sintomas, sinais que muitas vezes a gente não consegue explicar e que eles serão atribuídos em última instância a essas alterações hormonais. O climatério é uma fase que tem uma duração média de 7 a 10 anos. Então, imaginem vocês, não é pouco tempo, não é pouco tempo para a gente sofrer. Então, é importante que a gente reconheça esses sintomas e saiba atuar sobre eles, devidamente orientadas. E sobre músculo, eu coloquei esse título, além da vaidade, a importância da poupança de músculo no climatério, porque muitas vezes a gente vê as pessoas se exercitando e atribui somente à estética, quando na verdade a gente está pensando em funcionalidade. A funcionalidade quer dizer isso aqui: seu corpo te obedece? E aí, quando a gente olha para essa figura, muitas pessoas podem pensar: ah, mas ela é jovem. Ah, mas ela treina. Obviamente, idade e treino fazem toda a diferença. Mas o que é isso aqui? Isso aqui exige flexibilidade, consciência corporal e força. Quando a gente fala de força, a gente fala de músculo. Então, eu mostro essa, mas eu também mostro essa, que é o quê? Mesma coisa. Treino, força, consciência corporal e flexibilidade. Mais uma vez, quais são as alterações que ocorrem no nosso corpo durante essa fase de 7 a 10 anos que estão ali envolvendo esse período em que ocorre a menopausa? Então, aqui eu infelizmente pinto o apocalipse, porque as notícias elas não são boas. Em relação à composição corporal, o que naturalmente acontece no nosso corpo? É claro, quando a gente pega exames de imagem específicos, por exemplo, a densitometria óssea, que é um exame que mostra a qualidade do nosso osso, que prediz risco de fratura, osteoporose. É claro, se a gente pegar ali no gráfico de avaliação, entre 45 e 65 anos, a mulher desce um tobogã, ela perde bastante massa óssea. E o que acontece entre 45 e 65 anos? Justamente o climatério, a menopausa, a deficiência estrogênica. Em paralelo com isso, o que acontece? A gente perde músculo. A perda de músculo tem um nome técnico de sarcopenia. Sarcopenia quer dizer o quê? Perda de força e de quantidade de músculo. Então, é uma perda quantitativa e qualitativa. E acontece também, não é somente na pós-menopausa, ela é precoce, vocês vão ver, mas se acelera ali na pós-menopausa. E o terceiro pilar ali que acontece em relação à composição corporal e que geralmente é o que as mulheres menos gostam e que geralmente é o que as trazem ao consultório, é o acúmulo de gordura corporal. Então, pensa, são 3 fatores: eu perco osso, eu perco músculo e eu ganho gordura. Quem gosta disso? Né? Então, é aquele combo do climatério que é importante vocês saberem que é o que acontece naturalmente, mas que é importante que a gente atue sobre para minimizar esses efeitos. Então, em relação à sarcopenia, que é essa perda natural, que eu disse para vocês que é precoce, a partir de 30 anos de idade já ocorre uma perda fisiológica de músculo. A cada década, a gente perde, se for sortudo, em torno de 3% da nossa massa muscular. E, se a gente for
das mais azaradas até 8% da nossa massa muscular por década. Então, de 30 a 60, a gente vai perder aí de 10 a 30% da quantidade de músculo que nós temos. Outra questão é que 50% das mulheres, elas vão desenvolver a sarcopenia, que é além da perda quantitativa, a perda qualitativa, de força mesmo. Então, isso impacta na funcionalidade. Quando eu falo funcionalidade, não é para levantar peso na academia, é para a gente cumprir as nossas funções básicas de vida diária. O que que nós mulheres fazemos? E gosto de dar exemplos práticos. Primeiro, secar um cabelo, a gente precisa dessa cintura escapular, né? Que são os ombros, a musculatura aqui fortes. Abrir janela, estender roupa no varal, carregar sacola, subir escada, carregar neto, brincar com o neto. Então, são questões do nosso dia a dia, que a gente depende realmente de músculo forte, de músculo funcional. Então, a sarcopenia, ela é um processo natural, mas pode ser minimizada. E nós vamos aprender aqui hoje como que nós vamos fazer para minimizar essa perda muscular. E por que que isso vai além da estética? E aqui eu começo de cá para cá, por causa de independência. Essa funcionalidade é eu depender menos do outro para fazer o que antes eu conseguia fazer sozinho. E isso pode ser precoce, 50, 60 anos, mas lá na frente também. Lembrem que nós vamos viver 80 anos. Se a gente não der nenhum azar aí no meio do caminho, essa é a nossa expectativa de vida. Depois, a função cognitiva. A quantidade de músculo que a gente tem está diretamente relacionada ao quão bem o nosso cérebro funciona. O quanto a nossa memória é boa, o quanto a gente tem de foco, cognitivo mesmo. Então, o exercício físico, o ganho de massa muscular consequente estão relacionados à melhora das nossas funções cognitivas e executivas do dia a dia. E a saúde cardiovascular. Então, pensando de baixo para cima, a musculatura das pernas é como se fosse um coração acessório, que a gente bombeia de baixo para cima, panturrilha forte. Então, quem tem dor na perna, quem tem variz, é importante que tenha uma musculatura para facilitar o que a gente chama de retorno venoso, o sangue vir de volta para o coração. E essa mobilidade. Então, se eu tenho equilíbrio, se eu tenho flexibilidade, eu diminuo o meu risco de queda, eu tenho maior percepção do meu corpo de risco, eu tenho mais tempo de reatividade. Então, por isso que é importante a gente ter uma saúde muscular boa nessa fase da nossa vida. E quais são os benefícios da massa muscular para a saúde óssea? Então, o osso, a gente imagina que ele seja uma estrutura rígida, estática, mas o osso, assim como o músculo, ele está o tempo todo se formando e se reabsorvendo. Então, a gente tem, de um lado, agentes formadores, cálcio, vitamina D, o próprio estrogênio, o impacto, e do outro lado, a gente tem agentes que são reabsortivos, que vão desmineralizando o osso. Sedentarismo, tabagismo, uso crônico de corticoides, imobilidade por lesão ou por fratura. Então, o produto desse equilíbrio é que vai determinar se a gente vai ter um osso forte ou não. E onde que entra a musculatura? Na funcionalidade. Quando eu estou movimentando, o próprio atrito faz com que o osso seja mais formado. Então, o músculo é importante para a saúde do osso. E, além disso, a parte metabólica. Então, para cada quilo de massa livre de gordura que nós temos no nosso corpo, a gente gasta, em média, 30 calorias. Então, vamos supor, vou fazer uma conta rápida aqui para vocês entenderem, tá? Uma mulher de 70 quilos que tenha 30% de gordura corporal, então, 30%, 70, 21, 70 menos 21, 49, vou arredondar, 50 quilos de massa livre de gordura, vezes 30, ela tem, em média, 1.500 calorias de taxa metabólica basal. Então, quando eu mudo essa composição corporal, eu ganho gordura e perco músculo, o que que acontece? Pé no freio no meu metabolismo. E o que que acontece na pós-menopausa? Esse metabolismo já está desacelerado. Então, manter a massa magra
é importante. E aí, o que eu vejo lá no consultório? Mesmo as mulheres que são ativas fisicamente, que fazem exercício, que controlam a dieta, chegam lá e falam assim, doutora Patrícia, eu faço exatamente a mesma coisa e não funciona mais. Por quê? Porque o seu corpo é diferente, porque o seu metabolismo é diferente. E por que que o seu metabolismo é diferente? Porque o ambiente hormonal é diferente, a sua composição corporal mudou e agora tudo vai funcionar diferente. E eu faço uma analogia que vocês adoram, que é o seguinte: perder peso no climatério é como andar na escada rolante ao contrário. Se você faz o que você fazia sempre e mantinha o peso, não vai sair do lugar. Se você bobeia, você vai lá para baixo. E para atingir o seu objetivo, o seu esforço ele tem que ser muito maior do que aquele esforço habitual. É a realidade. Então, é quando a gente tem que fazer as modificações nutricionais, aí realmente tem que trazer ali para a sua realidade o que que você gosta, os horários, qualitativamente, a quantidade de proteínas, fazer os ajustes. Às vezes é necessário suplementar e ajustar também o exercício. Então, essa individualidade é nossa. Cada mulher tem um metabolismo. Então, para saber como eu preciso me comportar para manter o peso, para ganhar massa muscular ou para perder gordura, a gente precisa checar várias informações antes. Então, metabolismo acelerado depende de músculo. E aqui, movimento é vida. Eu sou quase que uma embaixadora da atividade física. A atividade física é a medida de saúde mais barata que nós temos, que depende da gente e da nossa boa vontade. E atividade física é qualquer movimento. Quando a gente fala atividade física, pode ser atividade física programada, que é aquela que você tira o seu tempo, calça o tênis, vai na academia, ou vai caminhar, vai nadar, ou não programado, que é o grau de movimentação ao longo do dia, na rotina diária mesmo. Então, eu imagino que vocês aqui, assim como eu, tenhamos uma rotina de trabalho mais parada, né? Às vezes fica sentada, fica no computador. Então, o que que eu posso fazer para aumentar o meu tempo de atividade? Levantar, basicamente. Andar um pouco mais, subir escada. Lá no meu consultório, o que que eu faço? Vamos supor que eu tenha 10 pacientes para atender. Eu estou sentada na minha mesa, eu posso ligar para minha secretária e falar: chama o próximo. Eu levanto, vou lá, chamo o paciente, volto com o paciente, despeço do paciente, volto com o paciente. Se eu fizer isso 10 vezes, eu me movimentei 10 vezes mais do que se eu tivesse ficado sentada. A mesma coisa, subir lance de escada. Se é distância curta, gente, subir escada fortalece o quadríceps. É esse músculo forte que a gente tem na perna. Então, assim, são 2, 3 lances de escada, vão subir escada. É bom que a gente vai trabalhando também essa capacidade cardiorrespiratória. Cansou? É porque você que não está bem. Precisa treinar um pouco mais, basicamente. E o que mais que a gente pode incluir? Porque hoje em dia já existem estudos que mostram isso. Mesmo que você não dispense de um tempo corrido para fazer exercício, a gente chama de snacks, né? Que são exercícios ou movimento fracionado, também conta como combate à inatividade física. Então, movimento é vida. E de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a atividade física regular, ela não é somente terapêutica, ela é preventiva também e reabilita. E se a gente for pensar o que mais nos debilita e o que mais mata, quais são as principais causas de mortalidade no mundo? E aí existe uma alegoria que a gente chama dos 4 cavaleiros do Apocalipse. São as doenças cardiovasculares, são os cânceres, são as doenças neurodegenerativas, as demências, doença de Alzheimer e as doenças metabólicas. Adivinhem, o exercício previne todas, todas. Então, é um fator de risco modificável que a gente consegue trabalhar sobre a promoção de saúde, né? Então, exercício físico previne doenças, doenças cardiovasculares, diabetes, depressão e ansiedade também, que é muito comum. Quando a gente movimenta, o nosso cérebro recebe os neurotransmissores do bem, que chamamos de endorfinas. Então, quem nunca saiu para dar uma caminhada e volta e tem aquela sensação de bem-estar imediato? É o que eu falo.
O exercício, ele tem uma troca que a gente consegue metrificar em curto prazo, que são essas endorfinas, médio prazo, que é melhora dos exames laboratoriais, controle do peso, bem-estar, melhora a qualidade do sono, e em longo prazo, que é a redução da prevalência de doenças e o aumento da longevidade. Então, não há motivo para não fazer exercício físico. E ele previne a sarcopenia, que é o tema da nossa aula, e previne também a osteoporose. Quais são os exercícios físicos recomendados no climatério? E aqui são os treinos de força. Treino de força significa vencer uma resistência. Então, pode ser a musculação, que é o clássico, mas pode ser também vencer o peso do próprio corpo. Então, medida simples, começa, não consigo fazer a flexão no chão, mas eu consigo fazer a flexão apoiada. Elástico, então a gente consegue ter essas facilidades e as adaptações sem necessariamente estar dentro de um ambiente de academia. O Pilates também, o Pilates ele trabalha muito flexibilidade, que está ali, né, no terceiro item, equilíbrio e flexibilidade, mas tem uns Pilates que eu vou falar para vocês que eu já perdi de umas senhorinhas lá, que eu vi que aquelas pessoas que treinam têm uma flexibilidade, uma força que às vezes a gente fica assustado, porque o treino induz tudo que a gente ensina para o nosso músculo, ele aprende. E o que faz com que a gente memorize, o que a gente chama de memória muscular, é a repetição, é a circuitaria neuronal de repetir sempre a mesma coisa. Então, é possível que você adeque o tipo de exercício, mesmo com se aquela modalidade não for a modalidade, vamos dizer, específica para aquilo. Então, o Pilates, se você coloca força, ele também vai entrar como um exercício físico de força. Já o aeróbico é um pouquinho diferente. Quando a gente fala aeróbico, é o quê? A gente está trabalhando a nossa capacidade cardiorrespiratória, pulmão e coração. Então, é o quanto eu canso mesmo, de acordo com o nível do exercício. E a nossa capacidade cardiorrespiratória, ela é construída ao longo da vida, mas ela atinge um platô. Então, chega uma hora que a sua capacidade cardiorrespiratória não evolui mais. E a partir dali, ou você sustenta ou você perde. Um maratonista, por exemplo, ou um praticante de esporte de endurance, bicicletas que saem, ficam várias horas trabalhando, pedalando, o que acontece? Muitas vezes eles chegam uma hora que aquele é o nível de atividade máximo, mas também não precisa de mais, já é um nível de atividade ótimo. Mas essa ideia de construir e chegar num platô, o que é importante dela? É que, como a gente sabe que a gente vai perdendo com os anos, de onde você partiu vai determinar o quanto você poderia perder. Então, a capacidade cardiorrespiratória, ela é o maior preditor de longevidade. Vive mais quem tem uma maior capacidade cardiorrespiratória. E isso foi muito bem visto nos tempos de pandemia. Quem tinha melhor capacidade cardiorrespiratória resistiu mais às infecções por Covid. Os 150 minutos semanais, eles incluem o treino de força e yoga e pilates, ou são 150 minutos só de exercício aeróbico, fora o restante? A pergunta é muito boa e muito cabe demais aqui nessa discussão. Pelo seguinte, os 150 minutos por semana, de onde vem esse número? Vem da Organização Mundial de Saúde e se refere ao exercício físico aeróbico, cardiorrespiratório. Então, esses 150 minutos é o valor de corte para você deixar de ser sedentário, tá? Então, ele tem a ver com o exercício físico aeróbico. A musculação é a parte. Essa é a má notícia, porque às vezes quem só faz musculação não entra nessa conta. Porém, a boa notícia são esses snacks, esses exercícios de snacks que eu contei para vocês. 10 minutos de caminhada entra na conta dos 150. 5 minutos de subir escada entra na conta dos 150. Então, hoje em dia, existem esses dispositivos, né, que marcam o quanto a gente anda, quantos passos a gente deu, quantos degraus a gente subiu, que podem ajudar a fechar essa conta dos
150 minutos por semana, que realmente é da modalidade cardiorrespiratória. E de força, como eu expliquei para vocês, mesma coisa, pensa nisso. A gente é jovem, até 30 anos, a gente está construindo. Então, quem tem filha, né? Estamos falando para mulheres, quem tem filha, a hora de construir essa reserva é antes dos 30 anos. Nunca é tarde, mas o quão mais cedo a gente começar, melhor vai ser a nossa reserva. E aí eu falo que agora que a gente 40 mais, né, entende isso, que pena que a gente não tem essa maturidade lá atrás, quando a gente tem a potência, né? Que pena. Mas algo deve explicar isso. E seguindo aqui, então aqui vem umas dicas práticas para vocês incorporarem hábitos saudáveis no dia a dia. Quem aqui se exercita pelo menos 3 vezes por semana? Parabéns e saibam que vocês são exceção. O Brasil é um dos países de maior taxa de sedentarismo no mundo. E o sedentarismo é maior entre as mulheres. A gente acumula funções, trabalha fora, cuida de casa e muitas vezes nem o futebol de final de semana que os homens costumam ter, a gente não tem esse tempo para o exercício. Então, esse tempo é difícil, mas é importante que a gente tente criá-lo e adequá-lo, inseri-lo na nossa rotina, porque é uma medida de saúde, como eu disse, é uma medida de saúde barata, mas que é necessário que ela seja priorizada para que ela seja sustentada. E outra coisa, não esperem a vontade vir, porque ela não virá. Nós somos programados para conservar energia. O nosso corpo é essencialmente conservador de energia. Então, ninguém, nem eu que faço exercício 7 vezes por semana, acordo com vontade de fazer exercício. É uma questão de hábito. A gente vai porque mais ou menos você está programado e sabe que se você não for, você está deixando de fazer alguma coisa por você e que vai repercutir na qualidade do seu dia e dos seus dias. A caminhada entra nesse aeróbico? Entra, a caminhada é o exemplo clássico, né? Que eu falo que é o mais democrático. Você precisa de um tênis, né? E de um local adequado, às vezes tomar cuidado com a questão do terreno, enfim. E se a gente for pensar em saúde pública também, uma questão que a gente tem que levar em consideração é segurança, né? Onde que nós vamos caminhar? É na rua, é na praça, tem iluminação, não tem, é perigoso, não é? Então a gente trazer isso para a realidade de cada um e por isso ter quem te oriente, né? Que seja um profissional de saúde capacitado, que seja um médico, que seja alguém do exercício físico ou juntar grupo, que é o que eu coloquei ali, busque apoio, juntar grupos, porque quando a gente se compromete com outra pessoa, a nossa chance de falhar é menor. Essa outra pessoa pode ser um profissional que vai te orientar, mas pode ser também sua amiga, pode ser o seu grupo de caminhada, pode ser um desafio de família. Isso hoje tem como um grupo de WhatsApp postando, eu já fui, eu não fui, tem esses aplicativos agora, tem de academia, em Red. Eu tenho muitos pacientes que às vezes falam, eu tenho que ir porque eu estou na competição. Então, isso é interessante, de certa forma. Mesmo que você falar, é uma empolgação inicial, já é algo. E que se aquele algo servir para criar um hábito, tá maravilhoso. É isso. Então, começar aos poucos. Ninguém precisa ir e correr. Você pode caminhar. Ninguém precisa ir e caminhar rápido. Você pode caminhar devagar. Daí a pouco você aumenta a velocidade, ou aumenta a inclinação, ou aumenta o tempo. E o melhor, o mais maravilhoso de tudo, gente, é que o corpo responde. A gente percebe. Quem faz exercício físico de força, vê que chega uma hora que aquele pezinho ficou leve. Você já pode aumentar uma plaquinha, você já pode aumentar um quilinho ali no aparelho. Então, por quê? Porque o nosso corpo aprende e ele se adapta e ele evolui. E isso é preciso insistência. Para que isso ocorra, é preciso insistência. E a outra parte é, parou, volta. Por quê? Por mais que tirou férias, ficou 15 dias viajando, ou machucou, e teve que parar de fazer exercício, e a volta é dolorosa, parece que a gente nunca fez, a gente tem memória. Então, quando você volta mais rápido. Você percebe que aquele desconforto, ele é diferente de quando você começou lá atrás e precisou insistir mais.
E por que que ocorre esse desconforto? Porque, igual o exemplo que eu dei no osso, o músculo também se renova. A gente não tem o mesmo músculo que é trabalhado. As fibras musculares, elas vão se renovando. E demora mais ou menos 6 semanas, 6 a 8 semanas, para a gente ter um tecido todo novo. Por isso que a gente não vê resultado antes de 2 meses. Por isso que quem começa e para, porque eu não vi resultado durante um mês, não vê resultado durante um mês. A musculatura para se renovar são 6 a 8 semanas. Todos os estudos que a gente pega, os estudos científicos de mudança de composição corporal, o prazo mínimo de intervenção são 8 semanas. Então, esse tempo é importante, gente. Insistam, porque 8 semanas é um prazo suficiente também para criar o hábito. Então, é um hábito que se reforça. É um hábito, a gente chama de hábito angular. Você viu o resultado e você empilha um hábito bom aí por cima. Vou continuar fazendo. Aí viu o resultado? Agora eu vou me alimentar melhor, porque eu quero sustentar esse resultado. Agora eu vou preocupar com o meu sono, com a qualidade de sono, porque eu sei que quando eu durmo mal, eu treino mal. Então, são essas condições que a gente vai entendendo quando a gente se observa. Então, é importante que a gente se observe e que a gente conheça o nosso próprio corpo, porque nós, mulheres, estamos muito habituadas ao piloto automático. Fazer sempre as mesmas coisas, nos mesmos horários, da mesma forma, na mesma ordem. E aí, o que acontece? O corpo quase que faz sozinho. Então, você só vai sentir que às vezes foi demais quando você sentir dor, quando você for parado. E o que a gente não quer? Ser parado. A gente quer continuar. Mas para continuar, alimente o corpo com o combustível necessário para que ele sustente aquele trabalho. Monitorar o progresso, isso é maravilhoso, que é o que eu falei. Vamos desbloqueando conquistas. Aumentei a plaquinha, caminhei mais tempo, inclinei a esteira, consegui dar o meu primeiro trote. Tudo isso são medidas de progresso e que vão reforçando o hábito. E aí a gente entra na parte que é fundamental também, que é a nutrição. Porque também não adianta só eu trabalhar o músculo se eu não nutri-lo de acordo para que ele seja funcional e para que ele se renove. Músculo é constituído, como todo o nosso corpo, por água, então hidratar é importante, mas depois da água, proteínas. Então, proteínas a gente consegue por onde? Pela alimentação. Então, incluir proteínas na dieta. Vamos falar um pouco sobre isso em detalhes também. Qual que é a alimentação adequada para preservação muscular? Aqui eu não estou nem falando de ganhar massa muscular. Proteína de qualidade. Quais que são as fontes de proteína que nós temos de maior qualidade? Maior qualidade significa que disponibiliza uma maior quantidade de aminoácidos que o nosso corpo vai utilizar para formar as proteínas que ele precisa. Então, geralmente, essas proteínas são as proteínas de origem animal. Carnes, quaisquer carnes, peixe, frango, boi, porco, todas as carnes estão incluídas. Os laticínios, então, leite, derivados, iogurte, coalhada, queijos diversos e os ovos. Então, essas proteínas naturais são as proteínas de maior biodisponibilidade. Nós temos uma fonte de proteína artificial derivada de uma proteína natural, que é o whey protein, que cada vez mais a gente tem utilizado como um aliado para fechar essa conta de proteína. Vocês sabem o que é o whey protein? Vocês já tiveram curiosidade de pesquisar? Que é bastante interessante. Quem já viu fazer queijo, percebe que naquele processo que vai dessorando, o soro do leite é rico em proteína. A proteína do soro do leite chama-se whey protein. Sabe como que eles descobriram que isso tinha um valor nutricional interessante? Dispensavam esse soro do leite no mato e começou a crescer vegetação, começou a crescer plantação. E aí foram estudar e viram que aquilo ali era cheio de proteína. Então a indústria pegou, desidratou, só que vocês imaginam que tem um cheiro ruim, um gosto ruim, né? E aí, para torná-lo palatável e comercializável, faz o quê? Adoça, põe sabor, enfim, mas torna-se uma fonte rica de proteína. E com uma vantagem que é que não tem gordura. Porque se a gente pega a carne, se a gente pega o ovo, se a gente pega o leite,
toda essa proteína, ela vem com um pouquinho de gordura também. Então, para quem precisa manter o peso, quer perder peso, é uma fonte de proteína magra ótima, que você pode transportar, você pode carregar, você pode misturar na água, no leite, na fruta e vira ali uma fonte de proteína. Não estou falando aqui nada para ficar bombado, para ganhar massa muscular, é simplesmente uma fonte alternativa de proteína, porque geralmente as proteínas não são fáceis da gente carregar. Quem vai carregar ovo? Quem vai carregar carne? Queijo. Geralmente, se você trabalha num lugar que não tem micro-ondas, que não tem geladeira, a refeição ela fica pobre em proteína mesmo por questão de manutenção, né? Então, essa questão de planejamento é importante para a gente entender quais são os aliados que a gente pode utilizar. E aí, o quanto de proteína que eu preciso? Porque o que eu vejo também no consultório são os extremos. Ou não consome nada, ou acha que tem que consumir só proteína e acaba consumindo proteína demais. E esse cálculo tem que ser baseado no tecido que eu quero alimentar, que é o quê? A minha massa livre de gordura. Então, não é o meu peso corporal total, porque eu tenho uma porcentagem de gordura naquele peso corporal total. Então, voltando àquele exemplo que eu dei, que eu vou usar os 50 quilos de massa magra, né? Que é uma mulher forte, com 50 quilos de massa magra, ela precisaria de algo em torno de 1,5 a 2 gramas de proteína por quilo por dia. E aí essa conta não é fácil de fechar. Vou dar exemplos para você. Carne é o produto que a gente tem uma maior concentração de proteína por porção. Por cada 100 gramas de carne, qualquer carne, a gente vai ter em média 26, 27 gramas de proteína. Então, mesmo que eu almoce e jante carne, eu estou na metade do que eu preciso, né? Então, eu preciso completar isso. Completar com as demais fontes, queijo, ovo, leite, laticínios, né? Whey protein, por aí. Então, fechar essa conta não é fácil. Por isso que, às vezes, a gente lança a mão da suplementação daquela pessoa que, às vezes, ela não tem esse planejamento ou não tem essa possibilidade de fazer as refeições com comida de verdade. Embora não seja o ideal, é o real. É o que a gente pode adaptar ali para o dia a dia, que é melhor do que ela fique sem a fonte de proteína. Time nutricional. Então, não adianta só eu consumir. Eu tenho que consumir de forma fracionada. Por quê? Eu tenho que consumir 100 gramas de proteína por dia, que daria... Vou no churrasco e vou fechar a conta toda de uma vez. O nosso corpo precisa de uma estabilidade para absorver. Ele vai absorver tudo, mas ele absorve melhor quando a gente fraciona. Então, quando você vai sentar lá comigo e eu vou avaliar quais são os seus hábitos, eu vou falar quantas refeições você faz por dia. 3 são só as refeições principais, 4 tem um lanchinho na tarde, 5 tem um lanche na manhã e um lanche à tarde. A gente vai fracionar essa refeição, essa proteína, que aí você consegue otimizar a absorção. Quem treina, quem faz exercício físico regular, ainda existe uma janela anabólica que a gente consegue otimizar a absorção de proteína para mandá-la direto ali para o músculo, que é onde a gente quer, que é esse proteína pós-treino que eu falei. E a proteína antes de dormir também é interessante. Por quê? Porque ela tem um tempo de absorção mais longo. Então, as pessoas que às vezes sentem muita fome no período da noite, às vezes chega em casa morrendo de fome, porque ou não se alimentou bem ao longo do dia, ou realmente aquela vai ser a refeição que ela vai fazer, inclua uma proteína. Se a gente se alimentar exclusivamente de gordura e carboidrato, o nosso corpo vai processar menos bem do que se aquela refeição tiver proteína. E isso tem relação com os hormônios que gorduras e carboidratos secretam. Então, eu vou dormir, pensa, para dormir, eu não quero ocupar o meu corpo com digestão. É melhor que você se alimente de forma leve para que o seu corpo esteja disponível para quê? Para te recuperar, para te preparar para o próximo dia. Então, dormir de barriga cheia ou jantar tarde não são boas opções quando a gente quer buscar saúde. O seu sono não vai ser tão bom quanto ele seria se você jantasse cedo e uma refeição mais leve que inclua proteína. E micronutrientes? Micronutrientes são vitaminas, minerais. Então, quer dizer, eles não têm calorias, eles não são proteínas, mas eles estão ali controlando tudo que acontece no nosso corpo. Então, são
cálcio, vitamina D, ferro, zinco, magnésio, ômega, vitaminas do complexo B. Tudo isso é importante para a mulher nessa fase. Por quê? Porque a gente absorve menos. Percebam que o intestino parece que não funciona tão bem, que a digestibilidade para determinados alimentos já não é tão boa. Então, a absorção também não é tão boa. Às vezes tem refluxo, às vezes tem intolerância, o intestino que era solto ficou preso, que era preso ficou solto. Então, isso traz consigo a ideia de que talvez também você não esteja absorvendo tudo que você está consumindo. Eu falo que para a mulher no climatério, cálcio e vitamina D é cimento e tijolo para o osso. Isso é fundamental. Por quê? Porque o tobogã está descendo, o osso está sendo desmineralizado. Então, é importante que você tenha uma boa fonte de cálcio, que são principalmente os laticínios. Quem não tolera, não consome, às vezes precisa suplementar, porque as outras fontes, a disponibilidade de cálcio é menor. Às vezes tem que consumir uma quantidade muito grande para chegar naquela quantidade que você precisa. Já a vitamina D, a pele produz a partir da exposição ao sol. Então, quais são os fatores determinantes para essa produção? Cor de pele é a primeira coisa. Então, a melanina protege. Quanto mais clara a pele, menor o tempo de exposição necessário. Quanto mais escura a pele, maior o tempo de exposição necessário, porque a melanina protege, né? É um fotoprotetor mesmo. Então, depende. Todos os estudos, eles são feitos na Europa, nos Estados Unidos, que a latitude, a longitude são diferentes, a incidência do raio solar é diferente. Então, a gente não tem esse estudo de tempo para a população brasileira, que a gente também é muito misturado, muito miscigenado, né? Mas, geralmente, qual que é a dica que nós damos? Porque também a gente se esbarra nessas questões também de tomar sol, de exposição prolongada, que dá mancha, que aumenta o risco de alguns tipos de câncer, né? Então, é basicamente, o que é o melhor conselho? Vai para o sol e aquele estímulo que você sentiu que a pele esquentou já é suficiente, sabe? Então, quer dizer, eu esquentei, já estou um pouco desconfortável e vou voltar para a sombra. Já é suficiente para que seu corpo produza vitamina D. Tem gente que fica mais tempo no sol. E quem fica mais tempo no sol? Quem tem mais fotoproteção natural, basicamente, né? Então, essa questão de tempo, ele não é muito bem determinado por essa questão também de variabilidade da população. Mas a vitamina D é dosável, então é facilmente acessível e acessável, né, pra gente. A gente consegue dosar no sangue. Tem uma questão particular da vitamina D também, é que ela é solúvel em gordura. Então, quem tem uma quantidade maior de gordura corporal tende a ter níveis mais baixos de vitamina D também. Por quê? Porque ela fica sequestrada ali na gordura. Então, se perde peso, a vitamina D tende a subir um pouquinho. Se perde gordura, a vitamina D fica melhor disponibilizada. Outras questões. Algumas pessoas não absorvem tão bem. Por exemplo, quem já fez cirurgias do trato digestivo. Então, tudo isso, às vezes, a gente tem que avaliar essa individualidade da necessidade de suplementação. Então, tomar sol, nem todo mundo gosta. Agora, é inverno, a gente está sempre em ambiente fechado, vocês trabalham com ar-condicionado, né? Então, assim, não tem essa fotoexposição regular. A não ser que vá para o sítio, final de semana, ou que goste de tomar sol. Mas, realmente, a deficiência de vitamina D, ela é epidêmica, ela é uma realidade. E na mulher, no climatério, isso tem que ser acessado. Porque se houver deficiência ou insuficiência, a gente está correndo risco, mesmo que ela ingira fontes de cálcio, ela não absorve. Doutora Patrícia, só fazer, eu depois vou te passar, tá, Ana? Doutora, só para poder saber a sua opinião sobre a questão do cálcio, né? Hoje fala-se muito, o cálcio está presente mais em laticínios, etc., né? Leite, queijos, etc. Fala-se muito da questão do leite ser muito inflamatório. Queria saber sua opinião sobre isso. Entramos numa seara, numa polêmica, né? Basicamente. Qual é a minha opinião e que é respaldada em estudos científicos, tá? O que gera inflamação no nosso corpo quando diz respeito à nutrição é o contexto inflamatório.
Se você, como pessoa, não tiver uma reação alérgica àquele alimento ou alguma substância contida naquele alimento, aquele alimento isoladamente não é inflamatório para você. Existem pessoas que são intolerantes. O leite, ele tem um carboidrato específico que chama-se lactose, que existem pessoas que são intolerantes sim, e que essa intolerância pode ser desenvolvida ao longo do tempo. E o leite tem variedades de proteínas diferentes. Então, ele tem o whey protein, ele tem a caseína, ele tem a beta-lactoglobulina. Pode ser que alguma pessoa tenha uma alergia a algum componente específico. Geralmente, essas proteínas, elas são moléculas grandes que dão trabalho para o nosso corpo para absorvê-las. Então, se você tem uma alergia, aquilo desencadeia uma reação inflamatória. Então, isoladamente, o diagnóstico é clínico. Você toma leite, você se sente bem ou você se sente mal? Aí a gente vai investigar. É você, não é alguma coisa populacional, sabe? Agora, uma coisa é contexto inflamatório. Às vezes a dieta é toda errada e o leite é vilanizado, assim como o glúten. Eu trago aqui a mesma reflexão. A proteína do trigo chama-se glúten. E o glúten é uma molécula grande. Esse mesmo raciocínio. Algumas pessoas não toleram bem. É um espectro de tolerância. Desde a intolerância mais grave, que é a doença celíaca, que é indubitável, assim, você não tem dúvida ao diagnóstico, até intolerâncias mais leves. Então, você consome, você se sente mal, você tem uma intolerância. Você não consome, você se sente bem, porque também tem que ter a contraprova, né? Você substitui por algum outro alimento e não tem o desconforto, é aquele, o desconforto. E para isso é difícil, a gente às vezes não tem um exame específico, não. Da lactose até que temos, né? Mas dessas proteínas específicas, quando não é a doença celíaca ou quando não é a alergia, a gente não tem um diagnóstico específico por exames, não. Então, é diagnóstico clínico mesmo, não adianta. Se você chegar no consultório e falar, Patrícia, eu estou no climatério e eu não consigo tomar leite, você precisa suplementar cálcio, né? Porque você está limitando uma fonte importante de cálcio. Existem outros, vegetais de folhas verdes puras, sementes, semente de linhaça, semente de girassol, semente de gergelim, mas o volume é muito grande e às vezes a gente não consegue compensá-lo, né? Então, essa questão da inflamação, em se tratando de nutrição, é muito mais levar em conta o contexto inflamatório do que um alimento em si, tá? Embora pacientes, como indivíduos, possam ser intolerantes. Então, essa questão da suplementação. E alimentos fortificados. Então, por exemplo, não tolera o leite, mas existem alternativas, leite vegetal, e aí geralmente eles vêm, que não é leite, na verdade, né? Bebida vegetal, de amêndoa, de castanha, de aveia, e geralmente eles vêm fortificados com vitamina D, com cálcio também, então que são alternativas para essas pessoas que eventualmente não toleram. E suplementação de outras coisas, quando é necessário. Então, proteínas nós falamos, quando é necessário, quando eu não fecho conta. E qual proteína que eu vou preferir? Aquela proteína de mais alto valor biológico. E as proteínas de menor valor biológico, como, por exemplo, o colágeno, que às vezes tem um apelo, um marketing muito grande. É uma fonte de proteína, mas é uma proteína menos nobre, digamos assim. Então, se você tem acesso às outras fontes, essas outras que eu falei para vocês, prefiram. Agora, não. Se o colágeno for a única alternativa, ele entra ali como uma fonte menos nobre de proteína também. Fibra. A fibra é um nutriente muito pouco valorizado e que tem uma importância fundamental do ponto de vista metabólico. As fibras, elas são um tipo de carboidrato, elas estão contidas principalmente nos vegetais, que são frutas com casca, os vegetais folhosos, os cereais integrais. E, embora sejam carboidratos, são carboidratos que nós não digerimos. Então, nós não aproveitamos a caloria deles. E eles têm um efeito metabólico interessante. A fibra retarda o tempo de esvaziamento do estômago. A fibra retarda o tempo de absorção da glicose. Então, promove uma menor variabilidade da glicose depois que a gente come, uma menor necessidade da secreção de insulina pelo pâncreas, o que é excelente do ponto de vista metabólico.
E, além disso, ela absorve parte da gordura que a gente come. Então, parte da gordura que a gente come é como se ela grudasse ali na fibra e vai embora a partir eliminada pelas fezes. E tem esse efeito também de motilidade intestinal. Então, a fibra é muito importante para a saúde metabólica, para a saúde intestinal e geralmente nós não consumimos a quantidade que nós precisamos, porque as fontes, elas são fontes naturais. E quem trabalha, quem está fora de casa, geralmente opta por alimentos que não são os alimentos mais frescos ou que não são os alimentos mais recomendados como fontes de fibras. Gorduras, então, existem tipos diferentes de gordura. É recomendado que evite as gorduras saturadas, o excesso de gordura saturada. E o que é gordura saturada, do ponto de vista prático? É aquela gordura que é sólida em temperatura ambiente. Então, é a gordura que a gente enxerga. A gordura da carne, é a gordura do queijo que a gente derrete e escorre, a gordura dos embutidos. Então, essas são as gorduras, são exemplos de gorduras saturadas que a gente deve evitar na regra. E as gorduras boas, que são as gorduras poliinsaturadas, geralmente elas estão contidas onde? Nas oleaginosas, nas castanhas, e um tipo específico de gordura poliinsaturada são os ômegas, que estão contidos nos peixes. E quais são os representantes desses peixes que às vezes nós não incluímos como regra na nossa alimentação, mas que podemos incluir quando a gente sabe disso? O salmão é o mais conhecido de todos, mas atum e sardinha de latinha que vem ali no supermercado também são fontes de ômega 3. Então, se eu consigo incluir peixes nas minhas refeições, 1, 2 vezes por semana, muitas vezes não preciso suplementar. Agora, não consumo nenhuma fonte de ômega, talvez haja necessidade de suplementação. Pegando um gancho na sua pergunta, existe um tipo de ômega 3 que é chamado DHA, que ele está relacionado à prevenção da perda cognitiva que acontece com a idade e nas pessoas que têm história familiar de demência. Então, é interessante, ele entra ali como um adjuvante ou como algo que possa auxiliar nessa deterioração cognitiva que acontece nos pacientes que têm história familiar. Mas é claro que não é prescrição da água para todo mundo, isso tem que ser individualizado dentro do contexto, os outros medicamentos, qual é a dose, como que vai ser utilizado. Vitaminas do complexo B, mais uma importante para a questão da cognição. Então, a vitamina B12 é a mais relacionada à parte cognitiva e neurológica. Então, déficit de memória, é importante que a gente cheque reserva de vitamina B12. Por quê? Onde que ela está presente? Nas carnes. As fontes principais são fontes de origem animal. Então, às vezes, não consome a quantidade que precisa, ou consome, mas não absorve, porque tem um tipo de gastrite específica que inviabiliza a absorção da vitamina B12, ou a digestibilidade fica ruim, às vezes consome cada vez menos carne e vai deteriorando ali os estoques e pode haver um declínio da vitamina B12. Quem faz muito exercício tem uma demanda aumentada também, então é importante que cheque esses estoques. Outras vitaminas do complexo B também estão relacionadas ao funcionamento do nosso metabolismo como um todo, e é importante que, a depender da queixa, a gente avalie vitaminas diferentes. E quem bebe muito tem que olhar os níveis, por exemplo, da vitamina B6, da tiamina, que são específicas e que podem ser depletadas pelo consumo de bebida alcoólica. Vitamina D falamos sobre, a vitamina C é uma vitamina super disponível, gente. A vitamina C é pouquinho que a gente precisa e a gente consegue facilmente. É espremer um limãozinho na salada, é chupar uma laranja ou uma mexerica de sobremesa. Pronto, é isso que a gente precisa. Muitas vezes você não precisa ficar usando fontes externas, porque aquilo vai ser muito melhor absorvido. Mais uma dica: tudo que a gente absorve por comida, tudo que a gente consome por comida, é melhor absorvido do que por cápsula. Por quê? Porque a natureza sabe, ela é perfeita, ela vem do jeitinho ali para o nosso corpo absorver melhor.
Então, assim, obviamente, vão ter pessoas que vão precisar de uma carga maior e vão recorrer aos suplementos, mas sempre que for possível da gente fechar a conta com comida, vamos fechar a conta com comida. E do dia a dia, limão, laranja, mexerica, acerola, caju, são excelentes fontes de vitamina C. Outros minerais, então, cálcio falamos, o ferro também que a gente aproveita melhor são é o ferro contido nas carnes também, porque ele é igualzinho ao ferro do nosso corpo. O ferro dos vegetais é um pouco diferente, então a gente precisa de uma quantidade maior, embora também seja uma boa fonte. Então a gente tem que pensar no somatório, a quantidade que a gente vai consumir, variar fontes para a gente chegar ali no que a gente realmente precisa. E o ferro, para que ele seja absorvido, a vitamina C é um ótimo adjuvante também. Então, bater um suco verde, essas questões assim que às vezes a gente acha que é moda, mas aí você aplica aquilo ali para uma utilidade. A couve com limão, ferro e vitamina C, tá ótimo, né? Então, basicamente, são dicas práticas para incluir no dia a dia, não é para um objetivo específico, é para você garantir o que você precisa. Magnésio e zinco também são minerais importantes para cognição, para a qualidade da unha, da pele, do cabelo. O magnésio também tem a ver com o funcionamento do intestino e a gente consegue pelo consumo de vegetais. Deixa eu te perguntar, para suplementar, fora alimento, eu digo, o ideal é fazer o exame de sangue. Aqueles valores que aparecem no exame padrão, são valores que, se você tá tudo ali dentro, tá ok? Ou aquilo depende da pessoa, do que ela tem? Porque às vezes, né, a maior parte fala, não, tá tudo dentro, tá ok, não precisa suplementar nada. Depende. O exame, ele é sempre complementar à sua hipótese diagnóstica. Então, a primeira coisa é, eu só vou pedir o exame se eu desconfiar de alguma coisa que aquele exame vai me trazer uma informação. Não adianta pedir exame para você, igual para você, que tem histórias completamente diferentes. Então, o que eu vou investigar? Você tem algum fator de risco para ser deficiente em algum desses minerais ou alguma vitamina? E aí a gente vai avaliar dentro de um contexto. É o primeiro ponto, tá? Não é check-up para todo mundo, não. É complementar a hipótese diagnóstica ao raciocínio clínico do profissional que está te acompanhando. Agora, quando a gente pega os exames, como que são definidas aqueles valores, as referências? Não é aleatório também, né? Não sei se vocês estão habituados às estatísticas, mas geralmente existe o que a gente chama de curva de distribuição normal ou curva de Gauss, que é o quê? 90% dos valores vão se encaixar dentro daquela curva. Então, se a gente dosar a vitamina D de todo mundo aqui, qual que vai ser o valor que 90% de nós vamos estar? Quer dizer, população aleatória que vamos observar. E aí define-se o valor de referência. Então, depende. Por exemplo, se eu pegar um exame aleatório, um mineral, vitamina D, depende. Se você é pré-menopausa, se você é pós-menopausa, se você já fraturou, o valor é individualizado. Valor de hormônio tireoidiano, depende se você está grávida, se você quer engravidar, se você é idosa. Então, não entra no bolo, ele tem que ser individualizado nesse sentido, tá? Mas, mais uma vez, ele vai ser solicitado dentro de um contexto clínico, tá? Então, assim, não é aquilo que, ai, deu errado, meu exame veio super errado, fora de contexto, e aí gera aquela ansiedade, né? Vou dar um exemplo banal aqui, por exemplo, a vitamina C. A vitamina C oxida, a gente sabe, né? Vocês veem que muda de cor, né? Limão, deixa o limão, muda de cor a nossa pele. Então, o exame da vitamina C, se ele não for bem coletado, ele também pode oxidar. E aí vem um valor baixo, sabe? Então, são essas questões que a gente tem que avaliar dentro do contexto clínico mesmo, tá? Doutora Patrícia, só aproveitando aqui uma dúvida que veio dos participantes aqui do Teams sobre o whey protein. A Sandra está perguntando se pode substituir por albumina. A albumina é também uma proteína de alto valor biológico. O problema da albumina na prática é digestibilidade, dá muita flatulência, mas depende, é uma proteína de absorção lenta, que às vezes, em algumas estratégias nutricionais, utilizam à noite, sabe? Para poder ter aquele efeito da proteína noturna. Mas hoje em dia tem se usado cada vez menos, porque a gente tem proteínas
iguais ou melhores com melhor digestibilidade. Mas continua sendo uma fonte de proteína. Antigamente, tinha menos opção. Então, ela é barata. A albumina ela é extraída do ovo. Ela é barata, então virava uma opção. Mas a digestibilidade ainda é ruim. E aqui, o álcool. Esse foi o slide que eu incluí, que eu falei para a Amanda. Eu mandei minha apresentação para ela. Eu falei assim, faltou um slide que eu lembrei de última hora e que eu tenho certeza que a hora que eu trouxer esse tema aqui, todo mundo vai se identificar. Quem tem o hábito de consumir bebida alcoólica vê que o metabolismo do álcool não é mais o mesmo. A gente perde a capacidade de metabolizar o álcool com a idade. E no climatério, acaba trazendo efeitos muito deletérios para a gente. Então, o álcool, embora tenha aquela ideia de que ele é relaxante, que ele pode induzir o sono, que eu vou beber para dormir melhor, essa sensação de relaxamento, ela é falsa. Por quê? Você tem aquela primeira depressão do sistema nervoso central, mas depois tem um efeito rebote, que é quando acorda de noite com a sensação que o coração está disparado, ou tem o despertar noturno sem causa, geralmente por esse efeito compensatório do álcool, ou problemas digestivos também, acorda com refluxo, com a sensação de um gosto amargo na boca. E outra questão em relação à parte metabólica é que o álcool não tem nenhum benefício em termos metabólicos. Ele sempre vai de encontro a qualquer objetivo estético. Por quê? Porque o álcool ele estimula a secreção de gordura pelo fígado. Quem bebe tem triglicéridos altos. Quem bebe com frequência tende a ter níveis mais altos de colesterol por causa desse efeito direto ali no fígado. E o álcool inibe as vias de produção de músculo. Para produzir músculo dá um trabalho danado para o nosso organismo e o álcool ele vem inibindo essas vias de produção de músculo. Então, se eu quero ganhar músculo, perder gordura, eu não deveria beber. O álcool ele vai sempre de encontro a esses objetivos. Então, quem gosta, quem tem o hábito de beber, vida real, que eu acho que a gente tem que trazer isso aqui também, tem que saber que é o beber consciente, é uma troca que você está fazendo. Não há justificativa, não há nenhuma quantidade de álcool que seja permitida. E uma coisa que eu falo é, se o seu médico te permite beber, questione essa permissão. Porque a ciência mostra que não há nada de positivo no consumo de álcool. O álcool em si é uma molécula tóxica para o nosso corpo. É uma toxina. Então, o nosso corpo vai sempre se apressar em metabolizá-lo. Aí pensa. E outra questão que eu falo também, quem bebe nunca bebe petiscando alface e tomate, né? Tem que ver o que vem junto ali no combo. E aquilo que vem junto fica na fila da digestão. Então, acaba que acumula ainda mais gordura. Então, quais são os próximos passos aqui, já caminhando para o final do nosso bate-papo, e depois a gente pode abrir para essas dúvidas, que eu acho que é a parte mais interessante no final das contas, o que eu posso fazer para ajudar a preservar a minha saúde, incluindo a minha saúde musculoesquelética. Então, avaliação médica. Tem vários profissionais que podem te ajudar. Geralmente, o médico de referência da mulher é o ginecologista. E ela vai todo ano. Então, a ginecologista que é boa, ela vai se preocupar em avaliar os seus parâmetros metabólicos, glicose, colesterol, triglicéridos, função hepática, função renal, hormônios, e ser proativa em relação a qualquer mudança que ela detectar ali, né? Mas a parte da ginecologia, quais são os profissionais capacitados para conduzir a mulher nessa fase? Endocrinologista, aqui estou, e alguns geriatras também que gostam desse tema. Porque é uma área que requer muita escuta, né, gente? Cada mulher, na sua individualidade, vai ter a sua queixa, vai ter aquilo que lhe incomoda mais. Então, o profissional ele tem que estar aberto a acolher. Nutricionistas, treinadores ou profissionais de exercício também, eles entram ali naquela equipe multidisciplinar quando o objetivo é especificamente o ganho de massa muscular, a preservação de massa muscular, a recuperação de lesão, a reabilitação. Isso é muito importante que tenha também
um time ali de especialistas. E existem exames que podem nos auxiliar nessa fase. Então, como eu expliquei lá no primeiro slide, a composição corporal, vamos acompanhar essa composição corporal. Massa óssea, tem a densitometria óssea. Composição corporal, tem a bioimpedância, tem a densitometria de corpo inteiro, que pode nos ajudar, e os exames de sangue, que são complementares. Mais importante do que ser reativo, agir depois que o problema já se instalou, é ser proativo, identificar fatores de risco e agir ali. Porque essa frase eu ouvi hoje no consultório e falei, vou levar para minha palestra. E a paciente falou assim comigo: a gente dá muito valor à doença do que à saúde. E é verdade. Quando está tudo bem, passa despercebido. Fica doente, né? Então, é quando a gente se enxerga. É quando a sua prioridade volta a ser você. Que até para a gente cuidar do outro, a gente tem que estar bem com a gente. E nós, mulheres, a gente acumula essas múltiplas funções que a gente tem. Isso é nosso, de cuidar do outro. Mas cuidar da gente e trazer para a gente esse autocuidado é fundamental. Então, é isso. Cada dia é uma oportunidade de investir na sua força e na sua vitalidade. Não deu hoje? Amanhã. Não deu amanhã? Depois de amanhã. Mas cada dia é um novo dia. Em relação à mudança de estilo de vida ou em relação ao exercício físico, essa frase é minha. Nunca é tarde para começar e sempre é cedo para interromper. Então, é algo que é para poder sustentar ao longo da vida para colher esses benefícios. Então, trago aqui algumas histórias reais, né? Que às vezes as mulheres com essa fraqueza musculoesquelética que traziam às vezes consigo uma história familiar da mãe que é idosa que caiu e quebrou e achava que aquele seria, por exemplo, o seu destino, né? Descobri que não precisava aceitar a fraqueza como destino. Comecei a fazer exercício físico. 3 anos, gente, porque lembram, é o tempo que vai trazer o resultado. Eu subo dessa escada sem me cansar, me sinto mais confiante do que aos 40 anos. E depois, a massa muscular mudou a relação com o corpo. Não é só sobre aparência, é sobre capacidade, é sobre vitalidade, é sobre funcionalidade. Lembrem-se das nossas tarefas do dia a dia. O objetivo estético, ele vem junto. Mas mais importante é a gente ter um corpo que funciona. Então, invistam na poupança de músculos. Esse é o melhor investimento que nós podemos fazer, porque o nosso melhor investimento vai ser sempre na nossa saúde. E aí eu finalizo aqui, abro para as perguntas, que, como eu disse, a discussão é sempre a parte mais enriquecedora. Não existe pergunta boba, a sua dúvida pode ser a dúvida do outro, e a gente traz uma interação bem bacana. Agradeço mais uma vez a participação de vocês, a disponibilidade de tempo de estar aqui comigo, e espero ter contribuído para esse programa que, mais uma vez, parabenizo pela existência dele, que educação em relação à saúde nunca é demais, e eu estou sempre à disposição. Muito obrigada. Se você gostou desse episódio, compartilhe com outras mulheres que também estão em busca por uma vida mais leve, longa e com propósito. Aproveita também para seguir o podcast e explorar os outros temas já disponíveis lá. Tem muita conversa boa te esperando. E me conta o que você achou. Suas dúvidas, sugestões e temas que gostaria de ver por aqui fazem toda a diferença. Deixe seu comentário lá no Instagram ou na plataforma em que você estiver me ouvindo e até a próxima.